Olá pessoal, então no nosso intuito aí de estudar normas regulamentadoras, né, hoje nós vamos fazer uma relação de custos, né, previdenciários e trabalhistas em segurança e saúde no trabalho. Nós estamos falando de normas regulamentadoras, a obrigação da empresa de atender às normativas, que é extremamente relevante, traz proteção ao trabalhador, mas é importante citar também que existem custos quando você faz uma má gestão dos riscos do trabalho e o que isso impacta para a empresa, né? Então a gente quer fazer um vídeo curto aqui explicando alguns custos diretos e alguns custos indiretos em relação ao acidente de trabalho, e depois cada tópico desse a gente vai abrir com uma apresentação diferente explicando cada tópico de maneira diferente, tá? Então esse objetivo hoje não é falar de normas, mas sim quanto custa essa má gestão de risco, né? Quanto custa conviver com o risco no ambiente de trabalho? Nós não vamos chegar em valores, né? Agora, né, nós vamos tratar de assuntos de uma maneira geral, para vocês compreenderem onde impacta o acidente de trabalho, e depois, em cada tópico desse, eu vou detalhar sobre as questões de legislação, valores, como que isso é feito na prática, tá bom? Então o intuito é esse, é mostrar primeiro os impactos, quais os tipos de custos que tem, e depois em outros vídeos detalhar isso de uma forma mais específica para cada tipo de custo desse, que a gente vai apresentar agora. Bom, o Brasil ele tem índices de acidentes altíssimos, né? Nós estamos aí no ano de 2021, hoje nós estamos no ano de 2022, mas o ano de 2021 registramos aí 572 mil praticamente acidentes de trabalho com emissão de CAT, né? Então, empregados estão regidos pela CLT, um registro alto, né? Vimos uma tendência de queda até 2017, em 2018 e 2019 ampliou, e 2021 retornou também. O ano de 2021 é um ano um pouco atípico, porque a gente viveu o auge aí da pandemia, né? Então, muitas pessoas largaram emprego, muitas pessoas foram trabalhar em casa, e isso reduz drasticamente os números de acidentes de trabalho no Brasil. Tanto que a gente percebe quando volta a economia a girar na sua normalidade, em 2021 os acidentes voltam a atingir números aí de 2017, por exemplo. Então o Brasil ele registra muitos acidentes de trabalho, é um dos 4 países do mundo com maior índice de acidente de trabalho, e todo o nosso estudo de normas, né, o intuito é aprimorar os profissionais, ou quem é curioso no tema, para que busque uma sociedade mais consciente dos impactos e mais ativa nas ações de proteção ao trabalhador. Tá? Então, os números de acidentes são elevados, né? O Brasil tem vários registros. Isso aqui, pessoal, também é só o pessoal regido pela CLT, tá? Nós vamos encontrar servidores públicos, militares, não vamos encontrar pessoas que não estão dentro do regime previdenciário. Então esse número é alto, mas ainda poderia ter valores maiores ainda se fosse contabilizado todo tipo de trabalho. Tá? Mas serve como um destaque, né? A quantidade elevada de acidentes de trabalho que nós temos aqui no Brasil. O outro índice é o índice de acidentes com óbito. O Brasil também, aí, chegamos a quase 2.500 acidentes com óbito, é um número elevado. O Brasil, nos países do G20, ele ocupa a segunda posição em número de acidentes com óbito. Nós temos uma média aí de 6 óbitos para cada 100 mil trabalhadores. México atinge 8, países melhores índices, por exemplo, o Japão tem 1,4. Então nós temos um índice bastante elevado aí de óbitos no ambiente de trabalho, né? Que é o pior dano possível, né? Que pode ocorrer com o trabalhador durante o exercício das suas atividades. Tá? Então os números são muito elevados, tanto na quantidade quanto também na sua gravidade também. Além do impacto, né, da saúde do trabalhador, né, em cima do trabalhador, o acidente de trabalho causa gastos elevadíssimos no país. A OIT estima que 4% do PIB
qualquer nação é gasto com acidente de trabalho. Então são valores altíssimos, né? De eventos previsíveis, né? Que podem ser controlados de alguma forma. Então, esse custo, né? Quanto mais acidente, maior o custo e amplia muito o valor, né, do que é gasto com acidente de trabalho. Então, a propósito da nossa aula aqui hoje é mostrar os gastos trabalhistas, previdenciários que ficam em torno ou do acidente ou da má gestão do risco no ambiente de trabalho. Bom, o objetivo da gestão de segurança do trabalho, não tem a menor dúvida, é preservar a vida e a saúde do trabalhador. Então, todo o nosso trabalho de aula aqui, o intuito é que alguém compreenda o contexto e consiga aplicar no seu ambiente de trabalho, possa orientar alguém e seja um processo educativo constante e de conscientização. Então, esse é o objeto do canal, né? De compreender a normativa e, assim, criar ações de redução de acidente de trabalho. Então, o primeiro caminho nosso é preservar a vida e a saúde do trabalhador. Então, esse é o objetivo da gestão de segurança do trabalho. Então, lógico que vem junto com eles eliminar os gastos da empresa em eventos danosos previsíveis. O acidente de trabalho é previsível, né? Pode ser, quando você não identifica, quando tem um acidente, é porque as suas ações de previsibilidade não foram adequadas. Reduzir a despesa do governo. Quando o governo estabelece uma norma que cria um SESM dentro de uma empresa, ele busca que a empresa coloque profissionais ali dentro para reduzir os acidentes e, consequentemente, reduzir as despesas que o governo vai gastar com algum tipo de auxílio, de benefício que o trabalhador venha ter direito. Diminuir o impacto social, quando a gente vê acidentes graves, com muitos óbitos longe da gente, ou com uma fatalidade perto da gente, isso impacta a sociedade, né? E é lógico, nesse mesmo contexto de reduzir a despesa do governo, é minimizar os custos previdenciários, né? O governo reduzir os gastos, não só da Previdência, mas também os gastos de socorro ao trabalhador, né? Então, às vezes, quando o trabalhador se acidenta, o Sistema Único de Saúde é acionado para ir lá e resgatar esse trabalhador, levar ele para o hospital, ser atendido por um hospital público. Então, quando você tem menos acidente, menos despesas nesse contexto você vai ter também. Bom, e o custo, né, dessa gestão de segurança do trabalho quando ela não é adequada? Quando o trabalhador se acidenta, você tem um custo ali de levar ele para o hospital, transportar ao hospital, custear um medicamento, custear um tratamento específico, uma reabilitação. Então, o custo em cima do trabalhador, né, é alto, né, e precisa ser alto, ele precisa ter um acompanhamento agora. Quando ele vira um lesionado, está sobre suas limitações de trabalho, precisa ser dado esse aparato de recuperação desse trabalhador, de apoio a esse trabalhador e recuperação também. A produção da empresa para, a imagem da empresa, dependendo do potencial do acidente, é impactado. Existem relações comerciais, pessoal, em que um cliente deixa de comprar um determinado produto se aquela empresa causa acidente de trabalho. Então, você deixa uma sociedade mais conscientizada, provoca esses movimentos, né? De você deixar de comprar um produto de uma empresa que está ali permitindo a ocorrência de trabalho, permitindo trabalhos escravos, ou trabalho em péssimas condições de saúde para o trabalhador. Despesa com seguro, a gente já vê um pouco do seguro nosso, que é o INSS, mas tem empresas também que mantêm alguns seguros próprios, né? E isso amplia o custo disso. Multas, quando tem um acidente de trabalho, muitas vezes grave, né? Um acidente de trabalho grave, que gera afastamento, e ocorre uma fiscalização posterior a isso, em grande parte dos casos, a gente vai perceber que faltou uma falha na gestão, uma falha na compreensão do risco, e às vezes está associado a um descumprimento de uma norma regulamentadora que pode impactar em multa, né, para a empresa. Salários adicionais, né? Quando um trabalhador se acidenta e ele fica mais de 15 dias afastado, os 15 primeiros dias que ele está afastado, quem paga é a empresa. E esse trabalhador, se ele for um trabalhador que o setor dele não pode ser
parado nesse período, eu vou ter que pagar alguém para substituir. Aí eu vou ter que pagar esse trabalhador que está afastado e o trabalhador substituto dele. Né? E outras despesas, né? Aí tem uma variedade de despesas, ações judiciais, né? Futuras, o tempo da organização compreender esse acidente, investigar esse acidente. Então, é uma série de custos, alguns fáceis de medir, né, de calcular. Despesas com seguro você consegue calcular, multa você consegue, o salário adicional. Mas, por exemplo, quando o trabalhador se acidenta, quanto tempo a empresa ficou parada, quanto isso impactou, às vezes não é fácil de mensurar, de medir. O gasto que você teve com medicação, com uma recuperação dele, talvez não seja tão simples calcular, depende de vários setores, várias ações da empresa. Então, alguns são fáceis de calcular, outros têm dificuldade, mas é sempre bom que quem é do setor de segurança do trabalho possa ter uma ideia da despesa para mostrar para o empresário também, né? Olha quanto se gasta, né? Se a gente não consegue impactar de outra forma, só apenas no contexto principal, que é preservar a saúde do trabalhador, vamos saber o quanto que custa isso, né? Quanto que isso é caro, quanto que isso é ruim em termos financeiros para a empresa. Nós temos também a questão de fatores ou fontes de risco. Ou seja, você tem um perigo ali na relação de trabalho, um ruído, um calor, uma poeira, e ele tem a despesa. Né? Ele tem o potencial de impactar a saúde do trabalhador, você tem o potencial de impactar, e você não tem um controle ideal sobre isso, você tem que pagar alguns adicionais para o trabalhador. A NR15 vai falar da insalubridade, né, que é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, quer dizer, um risco que não é controlado, e a empresa ali arca com a despesa de pagar um adicional para o trabalhador. Tem um ruído alto, elevado, por exemplo, um calor elevado, artificial, a empresa não consegue gerenciar esse fator de risco, ultrapassa os limites permitidos, a empresa paga ao trabalhador um valor a mais, né? Então tem custo nisso, né? A periculosidade às vezes, ela, mesmo implementando medidas de controle, vocês não conseguem eliminar por completo. Por exemplo, você vê um frentista no posto de gasolina, você vai ver um motoboy, que você tem o perigo ali, né? E aquele custo vai existir, mesmo que haja alguns controles ali. Na insalubridade dá uma possibilidade de você eliminar, na periculosidade já é mais complexo essa alteração. Mas tem que estudar medidas para alterar essa possibilidade, se for possível alterar essa possibilidade. E quando você tem fatores de risco no ambiente de trabalho, ruído, calor, poeira, radiação, você tem que gastar mais com treinamento. O trabalhador tem que estar mais treinado, né? Precisa treinar mais o trabalhador, orientar os perigos que aquilo causa na sua saúde, ter uma periodicidade de treinamento, isso envolve despesas, né? Muitas vezes o trabalhador vai usar um equipamento de proteção individual, ali está exposto ao ruído, e eu não posso apenas calcular o custo. Ele está exposto ao ruído, eu dou um protetor auditivo de 4, 5 reais, é mais barato. Mas espera aí, tudo bem, ele está usando um protetor auditivo, está exposto a um ruído alto, ele usa um protetor auditivo, mas ele faz um exame médico, né? Eu tenho que substituir esse equipamento. Eu não fujo de um futuro questionamento judicial por uma insalubridade, por uma doença ocupacional. Então, eu estou aplicando análise de custo, né? De que forma, né? Tem que compreender isso de uma forma maior. Você está exposto a ruído, poeira, vai ter exames médicos associados a isso. E eu ainda tenho o potencial de afastar o trabalhador. O trabalhador pode, mesmo com as proteções individuais que eu aplico ali naquele ambiente de trabalho, eu posso ainda não ser suficiente o controle e o trabalhador ter um afastamento, adquirir uma doença ocupacional e vir se afastar da relação de trabalho. Então, vocês estão vendo a relação de trabalho ali, naquele dia a dia de trabalho, as relações das normas regulamentadoras, quanto de custo pode ter para a empresa, né? Pessoal, esse fato de custo, lembrando no início que a gente começou a comentar, a preocupação na questão é da preservação. Eu quero mostrar um outro lado, né? Uma outra vertente,
Mas o foco nosso sempre é a preservação da saúde e da vida do trabalhador. Custo, eu acho bom a gente falar assim, a gente vê depois, né? Então, eu tenho que preservar a saúde do trabalhador. Eu só estou mostrando que quando você não preserva isso, quanto isso impacta financeiramente para a empresa. O outro tópico, né, que é a questão da previdenciária, que é um custo, às vezes, mais elevado que o trabalhista. Então, por exemplo, as empresas, elas têm um seguro, e o seguro delas sempre vai ser o seguro do INSS, que é a seguradora das empresas no país, aí, em termos de acidente de trabalho. Quando a empresa faz uma má gestão de risco, né, uma má gestão, ela pode ter a sua contribuição sobre o seguro acidente de trabalho variar de 0,5% a 6% da folha de pagamento, dependendo aí do grau de risco previdenciário da empresa, né? Então você pode ter uma empresa aí que paga 3% aí da sua folha de pagamento e ser, devido aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, afastamentos principalmente, né, na relação de afastamento, ela pode ter o seu valor de contribuição dobrado, de 3% passando para 6%, se ela faz uma má gestão de segurança do trabalho. Ou se ela for um risco previdenciário 1%, por exemplo, e ela tiver uma boa gestão, pode cair para 0,5% o valor do seguro acidente de trabalho dela. Então, essa é a compreensão importante, né? Fazer prevenção de acidentes, além da preservação da vida do trabalhador, eu consigo até uma redução de despesas. Eu invisto no trabalhador, faço um investimento e reduzo despesas minhas. Outra questão é a aposentadoria especial. Então, algumas funções expostas a determinado risco ou suas atividades que desenvolvem, tem direito o trabalhador a ter uma aposentadoria um pouco mais precoce, porque está exposto a um risco tão alto que vai prejudicar a sua vida laboral, em que até a sua expectativa de vida diminui. Por isso tem que aposentar um pouco mais cedo. E essa aposentadoria precoce não vai ser custeada apenas pelo governo que vai pagar essa aposentadoria precoce, mas quem está levando esse trabalhador para esse ambiente que causa aposentadoria precoce tem que pagar também, contribui também. Então você pega na folha de pagamento de um trabalhador que aposenta aí com 25 anos de contribuição na aposentadoria especial, e vai ter um acréscimo de 6% na folha de pagamento desse trabalhador exposto ao risco. Então olha lá, quando eu estou controlando o risco, às vezes eu elimino uma insalubridade, elimino um financiamento de aposentadoria especial, né? Então isso é uma outra forma de visualizar a segurança do trabalho também, né, nas questões econômicas. O último tópico que eu queria abordar, que a gente vai detalhar depois, chamadas são ações regressivas. Então, quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho, vai para o afastado, vai para o benefício do governo, o INSS ele vai obrigatoriamente cobrar essas despesas se ele perceber que foi uma falha de gestão da empresa de risco, ele vai cobrar da empresa o ressarcimento dos gastos. E nós, não estando dentro da empresa, não como técnico, nem como gestor, proprietário da empresa, como sociedade, nós vamos, imagina, a gente vai pagar uma despesa que a gente não causou, né? Se você puder fazer uma relação como assim, como é que eu vou pagar algo em que a lei estava clara, tinha norma de proteção, e a gestão da empresa optou por abrir mão dessa gestão de segurança do trabalho. Eu não acredito que nenhum empresário saia de casa, o trabalhador, disposto a se acidentar, né? Não dá, isso é incompreensível, isso não acontece. Mas pode acontecer de você minimizar o seu potencial de risco do seu trabalho. Deixar de cumprir normas, ter uma orientação técnica equivocada. Você precisa consertar isso. Isso é uma gestão de segurança do trabalho. Então a gestão, o foco está lá no trabalhador. Mas também temos que mostrar para quem contrata, para o empregador, que existe custo nisso. E às vezes investimentos em segurança do trabalho vão reduzir custos elevadíssimos.
né? Essa ação regressiva é um fator muito importante que o INSS adota e penaliza muitas empresas que descumprem normas de proteção do trabalhador, né? O Brasil tem feito em média aí de, pelo que eu tenho visto hoje, em média de 600 ações regressivas por ano, um número até baixo, mas em buscando um ressarcimento dos benefícios prestados em termos de acidente de trabalho. Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje e depois cada tópico desse a gente vai abrir para debate, para ampliação, para compreender também o outro lado, não só das normativas, mas os outros lados de despesas, custos e como que é importante investir em segurança do trabalho. Ok? Obrigado pela atenção. Gostando do vídeo, curte lá o vídeo, divulgue o vídeo, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Obrigado, um abraço.